Se a votação fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno. Se a votação fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno. Lula tem 48%, com a margem de erro de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, 22%, com a margem de erro de 20% a 24%. Sérgio Moro, do Podemos, 9%, com a margem de erro de 7% a 11%. Ciro Gomes, do PDT, 7%, de 5% a 9% com a margem de erro. João Dória, do PSDB, 4%, com a margem de erro de 2% a 6%. 8% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum dos candidatos. 2% não sabem. A pesquisa traz ainda um cenário mais amplo, com um número maior de nomes. Lula tem 47%, com a margem de erro de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, 21%, com a margem de erro de 19% a 23%. Sérgio Moro, 9%, com a margem de 7% a 11%. Ciro Gomes, 7%, com a margem de 5% a 9%. João Dória, 3%, com a margem de 1% a 5%. Simone Tebet, do MDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD, têm 1% cada, com a margem de 0% a 3%. Alessandro Vieira, do Cidadania, Felipe Dávila, do Novo e Aldo Rebelo, sem partido, não alcançaram 1% das menções. Com a margem, podem ter de 0% a 2%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos, 8%. 2% não souberam responder. O Datafolha perguntou em quem os entrevistados votariam no segundo turno. São 7 cenários. No primeiro, os rivais são Lula e Bolsonaro. Em maio, Lula aparecia com 55% das intenções de voto. Em julho, 58%. Em setembro, 56% e agora 59%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 32%, depois 31% 2 vezes e agora 30%. Votos em branco, nulo ou nenhum eram 11%, 10%, 13% e agora 10%. Não sabem, 2% na primeira e 1% nas 3 pesquisas seguintes. Agora o cenário de um segundo turno, de Lula e Dória. Em maio, Lula tinha 57%, em julho, 56%, em setembro, 55%, agora 60%. Na primeira pesquisa, João Dória aparecia com 21%, 22%, 23% e agora 20%. Votos em branco, nulos ou nenhum, 20% nas 2 primeiras pesquisas, depois 22%, agora 19%. Não sabem, primeiro 2% e 1% nas 3 últimas sondagens. Se a votação fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno.